Seja bem-vindo ao Serafim Tarô, meu nome é Valdemar e essa é uma leitura do signo de Câncer para a segunda quinzena do mês de dezembro, leitura geral para o coletivo do signo, então pegue somente a mensagem que você sentir que serve para você, não force nada por favor, e se você tiver uma pastoral, olhe também as leituras, não só essa do seu signo solar, mas também do seu signo lunar, Marte, Júpiter, Vênus e o ascendente, que é bem legal e interessante, porque cada signo desse fala de uma área da nossa vida, tá? Então, se você tem uma pastoral, vale muito a pena você dar uma olhada. A primeira leitura aqui que a gente vai fazer, a gente vai abrir com o Rider Deck para a gente ver como é que está a energia de vocês. Depois a gente vai ver com o tarô cabalístico para a gente tentar entender aqui possíveis conselhos deles para vocês. E a gente vai ver, né, finalizar a leitura de vocês com um possível desfecho com o tarô maçônico, tá? Então fica até o final, porque às vezes não sai nada aqui na primeira leitura, mas pode ser que venha um conselho e um desfecho para vocês, tá? Então vale muito a pena ficar até o final. Vamos ver aqui então para Câncer, por favor, qual que é a energia da segunda quinzena, final do ano. Um 2 de paus, uma carta que fala de planejamentos, de olhar para as situações, né, que o mundo pode te oferecer. Um 8 de paus, uma carta de velocidade, comunicações, coisas que acontecem muito rápido, né? Então pode ser vocês aqui entrando numa energia de planejamento. Cara, é impressionante, só naipe de paus, né? 2 de paus, um 8 de paus, um 4 de paus e um 10 de paus. Câncer, eu vejo vocês uma energia de bastante ação aqui, tá? Em busca de alguma coisa aí que para vocês venha a representar as questões mais de estabilidade, né? Felicidade nesse campo material também, por que não? Aqui, essa energia, eu vejo vocês, uma energia de bastante planejamento, aonde vocês têm essa visão de que esse planejamento todo, essa velocidade, todo esse trabalho que está sendo feito, por mais cansativo que ele seja, né, com 10 de paus aqui, leva você sim a essa questão da estabilidade material, né? E aqui, não necessariamente a gente esteja falando só de trabalho, tá? Pode ser uma energia aqui de vocês planejando alguma coisa relacionada ao amor romântico de vocês, né? Então aqui o casal, de repente, nessa energia de planejar as coisas muito rápido, né? Por mais que venha a ser aqui uma questão que canse bastante, que seja um pouco de fardo, vale muito a pena, porque no final aqui, né, fecha a leitura com esse 4 de paus, que é uma carta que fala de sucesso, né, mais no campo também material, é uma carta de pequenas comemorações. Aqui no fundo do deck a gente tem um casal ali comemorando essa estabilidade, tá? Então não sei em qual setor que é aqui para você que está vendo a leitura, mas vale muito a pena considerar essa questão de entrar, se não estiver, pelo menos nessa energia do planejamento, né? E eu vejo aqui você fazendo isso numa velocidade bastante rápida. Eu vejo aqui a troca, a comunicação acontecendo de uma forma bastante aberta, direta e rápida também, em prol desse objetivo aí que leva vocês à estabilidade, independente do que isso significa aí para você, tá? O 2 de paus, preciso falar disso aqui também, é você conseguir enxergar de repente possibilidades aonde anteriormente não conseguia se ver, né? Então por isso da energia do planejamento, quando você entra nessa energia de planejar, coloca a sua mente em modo de ação e vai planejando e vê isso e vê aquilo, isso não der certo, vou fazer outra coisa. Cara, é justamente isso, assim você está ativando o seu modo de enxergar as situações além do óbvio, né? E é aí que vem muita sacada, né, na questão do planejamento. Você fala, cara, poderia ter pensado nisso antes, né? Vou entrar nessa energia do planejamento. Então, eu vejo vocês assim nessa energia para a segunda quinzena do mês de dezembro, tá? Se você não está nessa energia, não tem problema, você fica aí para você ver um conselho do tarô cabalístico e um possível desfecho com o tarô maçônico, tá? Se não bater nada, não tem problema, você vai ver então o signo da sua lua, o seu ascendente, esses outros que a gente já conversou aí no começo da leitura, tá? Câncer. Vamos ver com o tarô cabalístico para a gente tentar entender aqui um possível conselho que eles querem passar para vocês, mas também relacionado a essa questão aqui de planejamento, da busca pela estabilidade, dessa troca de energia acontecendo muito rápido, né? A comunicação acontecendo bastante rápido.
existe uma energia de velocidade aqui acontecendo para vocês, tá? Eu não sei em qual campo que vai ser, mas é bacana porque a leitura que tem aqui o final com 4 de paus, ela fala de alguém que conseguiu alcançar a estabilidade, né? Que comemora essa estabilidade que aconteceu. Agora pode ser que vocês passem um perrenguezinho aí, né? Porque você tem o 10 de paus aqui no fundo do deck, né? Que é uma carta que fala de cansaço, né? Pode ser que todo esse planejamento que você esteja fazendo, essa necessidade de conversar com muitas pessoas, esteja aí fadigando você e seja realmente um fardo para você. Mas Câncer, continue porque tem aqui uma energia de fechamento, né? Pelo menos com o Rider Deck por enquanto, bastante interessante, né? De estabilidade, né? E esse 4 de paus ele fala de coisas que se afixam na sua vida, não são coisas passageiras. Geralmente aqui são coisas grandiosas, né? Essa união de um casal que de repente vocês conseguiram comprar a casa aí de vocês. Meu, veja como é essa estabilidade para vocês. O que é nessa estabilidade para vocês? Vamos ver com o tarô cabalístico, para a gente tentar entender melhor o que eles querem falar para vocês. Cara, sabe o que eu pego aqui que eu preciso falar também? Como aquele 2 de paus, a pessoa segura ali, né, o planeta Terra na mão, cara, pode ser que alguns de vocês vai viajar, tá? Vai fazer uma viagem, porque já estava numa troca, numa comunicação com alguém, e aí você está se planejando para ir viajar, e quando você viaja, encontra ou conhece essa pessoa, cara, você descobre que essa é a pessoa que vai trazer essa estabilidade para você. Então tem esse possível cenário aí também, tá? Que eu acabei de pegar aqui. Uma rainha de ouros é uma energia bastante interessante. Um 7 de espadas. Cara, é incrível, ó, mais um 4 de paus embaixo do 4 de paus. É uma coisa aqui que eles falam pra mim, eles passam um conselho pra você assim, cara, investe nisso daí, porque é uma coisa bastante estável, tá? A Rainha de Ouros, ela traz essa questão também da estabilidade. Por mais que seja no campo material aqui, não necessariamente seja, tá? É o que você sentir que essa estabilidade significa pra você. Tá? Eles pedem aqui para que você não caia em autossabotagem, né? O 7 de espadas, lua em aquário, você ficar viajando muito na maionese, se apegando de repente a pensamentos que não estão correspondentes com essa possível estabilidade que você quer alcançar. Tá? Não, eles falam para você assim, desse Vênus em Áries, né? Que é o 4 de paus. Cara, foca. Faz os seus planejamentos. Se você tiver que ir até um outro lugar, uma outra cidade, viajar para alcançar essa estabilidade, pegue e vá. Por mais que isso aqui venha assim causar de repente um desconforto, ou você precise fazer uma movimentação muito grande, cara, eles pedem para você fazer, tá? Faça isso daí que você vai alcançar a estabilidade que você quer. E no fundo do deck, a lua. Tá? E a lua aqui tem também a energia do signo de peixes, então pode ser que vocês estejam lidando com pessoas do signo de peixes, pode ser que sejam coisas que ressoem bastante aqui no seu emocional, né? Que vai mexer bastante com o seu emocional, é o que eu sinto aqui de falar para vocês, tá? Arcano maior da lua. É uma leitura bastante interessante, né? Porque por vezes você já tem esse anseio, já tem esse desejo de fazer isso e por algum motivo aqui de autossabotagem você pode não fazer, tá? Então o que o tarô vem falar para vocês, através, é claro, da minha interpretação, tá, gente? Isso aqui é tudo coisa que se passa no meu campo imaginatório, então você tem que pegar para você somente aquilo que faz sentido, tá? Então o que eu vejo aqui é para você focar que vai ter muita estabilidade com essa rainha de ouros, tá? Eu vejo você também nessa energia de rainha de ouros, tá? Para você tomar cuidado sim com as autossabotagens, ficar fantasiando muitas coisas, ainda mais que você tem uma lua ali e a lua fala um pouco de ilusões, não toma cuidado para não cair nas ilusões, tá? Que você mesmo cria aí na sua mente, porque senão pode atrapalhar essa sua estabilidade, essa sua busca, né? Principalmente porque eu vejo você aqui com a comunicação bastante aberta, se comunicando, né?
de uma maneira bastante fluente com alguém ou com um grupo de pessoas. Tá? E para algum de vocês vai ter que fazer uma viagem para concretizar essa situação toda aí, mas se for o seu caso, vá porque vai dar muito certo, tá? Nem precisaria de um desfecho, né? Uma leitura que tá para mim bastante incrível, mas eu vou ver aqui um desfecho para vocês com o tarô maçônico, tá bom? Signo de Câncer. Energia de signos a gente tem aqui por enquanto Peixes, Touro, Virgem e Capricórnio, tá? Que pode ser que vocês tenham mesmo forte no seu mapa, ou vocês estão lidando com pessoas assim. Isso serve também para confirmações, tá? Não que necessariamente vocês precisem estar em sintonia, em conexão com esse tipo de pessoas, tá? Mas é a energia que se apresenta aqui para mim, e eu tenho que falar. Agora eu estou acostumando a falar mais no meio da leitura, porque antes, pro final da leitura, eu sempre esquecia de falar em alguns signos, né? O que eu vi aqui de energia, né, em questão dos signos. Agora eu vou começar a falar mais no meio da leitura. O possível desfecho, então, que está no maçônico, para o signo de Câncer. Eu vou tirar as cartas, tá? Mas tem um 3 de copas aqui, uma outra carta que fala de celebração. Seja lá o que for isso daqui para você, vai dar muito certo, tá? Invista, cuide para não cair na autossabotagem. Não fique preocupado à toa com situações que não precisa se preocupar. Como aquela lua ali, ela também fala do signo de peixes, não que você esteja lidando com uma pessoa do signo de peixes, mas toma cuidado para você não ficar fantasiando muitas coisas. Procure ser um pouco mais pé no chão, tá, Câncer? Cara, é incrível, sua leitura já abre com 6 de paus. Uma carta que fala de sucesso, de reconhecimento, algo que vem sim dar muito certo para vocês, tá? É o sucesso, é essa busca aqui, todo esse planejamento que você vai fazer, essa comunicação que você vai ter que ter com as pessoas. Vai ser um pouco cansativo, mas vai valer muito a pena, tá? Um 9 de paus invertido. Sabe que eu pego com esse 9 de paus aqui invertido? Cara, não fica comentando muito sobre isso daqui com as pessoas não, tá? Principalmente grupo de amizades, pessoas que você acha que não precisa saber. Cara, não comenta, tá? Porque às vezes a pessoa nem faz por mal, mas ela manda uma energia ali, às vezes já pode atrapalhar tudo, tá? Então fica mais na sua, fica mais na defensiva, conversa o necessário que você precisa conversar aí com família, coisa e tal, principalmente para você que é de viagem, tá? Que vai precisar viajar aqui para alcançar tudo isso daqui que a gente tá falando, tá? Mas assim, para amizade, pessoas que você percebe que não precisa saber, é o melhor que você faz, tá? Fica mais na sua. Um 7 de copas, e no fundo do deck, o carro, né, a energia de vocês, bastante interessante. Sempre que cai esse carro aqui, eu tenho que dar esse exemplo, porque eu gosto muito também de dar esse exemplo, tá, gente? Aqui, ó, um cavalo branco e um cavalo preto, né? Ambos querendo ir um para cada direção. Isso daqui para mim simboliza a polaridade, tá? Então, como energia de desfecho, o que eu vejo aqui? Que você precisa sim, e o carro tem se apresentado bastante na leitura de vocês, né? É precisar trabalhar as energias da polaridade, tá? Então vamos lá, mais uma vez o exemplo que eu sempre dou e que vale muito a pena a gente ver. Ainda mais que você tem um 7 de copas aqui, que é uma carta que fala de ilusões. Ou de você atravessando um momento mágico em que tudo flui para você. Vamos lá entender esse cavalo aqui então, tá? Esse carro. O cavalo branco ele representa as situações fluentes e positivas da nossa vida. O cavalo preto, as adversidades, as dificuldades, né? Os momentos desafiadores e mais negativos, que assim a gente pode dizer. Cada um está querendo ir para um lado. Você é o que controla as rédeas dessa carruagem, tá? Então fica à mercê de você aprender a trabalhar com essas duas energias para que você seja puxado para frente. E não essa briga, cada cavalo querendo um ir para cada lado, tá? Então um quer ir para cá, o outro quer ir para lá e fica aquela confusão, tá? Por vezes você pende mais para um lado, então você tende a sair fora do caminho, por vezes para o outro, né? Isso se dá porque a gente às vezes pode pensar assim, cara, as coisas estão indo de mal a pior, então você tende
a se deslocar para esse lado mais denso da coisa, mais desafiador, né? Por outro lado, você também pode acreditar que as coisas é só passional, só positivo, só fluente, e não é, tá? É um equívoco a gente acreditar nisso. E quando a gente acredita nisso, cara, tende a atrapalhar os nossos planejamentos. Então se liga, porque assim, se caso você aprenda e entenda essa energia que a gente vai falar agora, você pode ter um caminho de triunfo e do sucesso. Tá? Se você aprender a trabalhar essas duas energias, equilibrar, domar essas duas energias, tá? Você é o que está controlando as rédeas, então lembre-se disso. O carro ele fala de um caminho cheio de triunfo e de vitória, e aqui você tem também o 6 de paus, que é uma carta que fala de vitória e de reconhecimento público, tá? Eu não sei se essa leitura poderia ser melhor do que isso que foi, mas está aqui uma energia bastante bonita para ser trabalhada nessa segunda quinzena e nesse final do ano, tá, Câncer? Eu espero que você tenha gostado. Queria desejar um feliz ano novo para você. Responsabilidade, cuidado caso você beba, não dirija, tá? São coisas que não combinam, a gente tem que ter responsabilidade, ainda mais nessa época de ano, né, do final do ano, em que as pessoas agem com mais irresponsabilidade. Não seja você também um irresponsável, né? Se for beber, for curtir, curta sim, mas faça tudo isso com responsabilidade. Eu desejo para você um feliz ano novo, que muita vitória, que seus planejamentos aqui fluam e possa te levar assim a essa estabilidade que você com certeza merece, tá, canceriano? Eu vejo vocês no próximo ano, se Deus quiser, no início do começo de janeiro. Gratidão por ter assistido até aqui, boa sorte e até logo.